Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui do nosso estúdio ABFM, direto do Congresso Brasileiro de Física Médica 2023. E agora nada mais, nada menos que o nosso amigo Renato de Menstein, nosso ex-presidente aqui, meu amigo, parceiro de gestão da ABFM. Renato, como é bom te ter aqui. Obrigado aí pelo convite. Como tu está, tudo bem? Tranquilo, sem nenhuma queixa. Ah, que maravilha. O Renato voltou agora há pouco, né, do APM Summer School. Convidei o Renato aqui para conversar um pouquinho sobre as experiências, a vivência lá, como é que foi esse ano. O que dá para contar para a gente, Renato? Como é que foi a experiência lá? O Summer Cool é um evento e tem um tema cada ano. É, e assim, anos ímpares, o Summer School é antes do congresso da APM. Perfeito. Em cidades diferentes, em épocas diferentes. Anos pares é junto. Então esse ano foi 4 dias e meio na cidade de Minneapolis. O congresso agora em julho da EPM em Houston e foi sobre dosimetria de terapêutico com radioisótopos, com radiofármacos. Esse foi o tema. E a estrutura lá é uma imersão, né? É 4 dias num local onde o pessoal interage muito, network, né? Muita troca de informação, né? Foi realmente, tinha na parte da manhã eram aulas teóricas sobre dosimetria interna, sobre Monte Carlo. À tarde, então tinham 4 aulas de manhã, cada aula de 30 minutos. Aí à tarde tinha práticas com os algoritmos dos fabricantes, Min, Ah, que Varian, legal. e eram divididas em grupos. E à noite é uma coisa interessante que tinha as dúvidas, então eles reuniam as 160 pessoas que tinham no evento e com drinks, com queijo, era uma coisa Olha! muito interessante. Então começava de manhã, terminava quase depois das 9 horas, 9 horas da noite, foi na Universidade de Minnesota, em Minneapolis, e realmente é uma experiência interessante. Pois é uma estrutura invejável, né? Que o APM Summer School é uma referência mundial, né? Em mini cursos e aprimoramentos, né? E a gente, quanto gestora BFM, pensa muito, né? Ó, por que a gente não pega esses exemplos e traz para cá, né? E tudo mais. O que é os desafios de um evento desse porte, assim, ou, né? A estrutura que se tem, né? E fala um pouquinho da abrangência dos participantes que estavam lá. Então, o Summer Course 2023, ele foi na cidade de Minneapolis, na Universidade de Minnesota. Perfeito. É vinculado a Então, uma instituição de ensino. de ensino. Aí você dormia na universidade, no campus, Uau! porque agora é verão, então não tem aula. Eu fazia as 3 refeições também no campus, tinha um prédio do lado, e aí tinha um outro dentro do campus do lado, assim, tinha uma sala para 200 alunos com vários telões. Inclusive fazia visitas 200 ao alunos. hospital e tinha várias salas de laboratório que você colocava o laptop, tinham tutores para te ajudar a entender os processos de cálculo de dose em terapia com radioisótopos, né? Tinham 12 docentes, um deles está aqui, um dos que organizou o CAL, que é da UCLA, ele está aqui. E é realmente como você usou, é um desafio, porque muda o paradigma da medicina nuclear de forma brutal. Primeiro porque tem que saber muita quantificação de imagens. Quer dizer, o físico de medicina nuclear tem que entender bastante de instrumentação para fazer as correções de SPECT, de PET, fazer aquisições de Bremsstrahlung. Segundo, o perfil de atuação é para desenhar curvas de isodose em tumores, então precisa conhecer anatomia, fisiologia, patologia. Por exemplo, para fazer ITRO 90, precisa fazer um chute pulmonar com MAA, e aí você usar os dados para poder calcular a dose. Dali, realmente é um novo paradigma. Esse é um lado da moeda, né? Quer dizer, Perfeito. o outro lado da moeda é que boa parte desses
procedimentos, uma parte desses procedimentos ainda não tem remuneração, né? Então você tem carcinoma de tireoide, você tem remuneração, agora lutécio dotatata você tem, para neuroblastoma, você tem agora Yttrium 90 para tumores hepáticos, né, com radioembolização, e tem rádio 223 para tumores de próstata, Plúmvico, que é para tumores também, tumor de próstata quando é resistente à castração do tumor, e dali, mas você não tem actínio, outros isótopos, chumbo você não tem, porque não tem uma fonte de remuneração. Então, ainda é limitado a alguns centros, né? Mas ainda não chegou no crescimento, eu imagino que dentro de uns 5 anos, esse tipo de procedimento vai mudar o paradigma, porque os físicos da medicina nuclear vão ter que saber termos da radioterapia para poder usar. O que é relação de dose no tumor, no órgão, é muito interessante. Radiotoxicidade, é muito interessante. E gente do mundo todo. A maioria eram americanos, né? Tinha alguns poucos, tinha da Alemanha 2, eles até mostraram lá o gráfico. Tinha um da América Latina, tinha 2 da Ásia, mas a maioria eram americanos e da radioterapia. Olha que interessante. E nesse estado da arte, da tecnologia, das aplicações para o Brasil? Então, para o Brasil tem algumas coisas, por exemplo, alguns fabricantes de acelerador, né? Eles têm disponibilizado um algoritmo de quantificação de Yttrium 90. Então, você faz a imagem do SPECT-CT ou do PET-CT, exporta via DICOM, e depois você desenha os ROIs, ou manual ou semi-manual, e daí te dá essas curvas de atividade por tempo, calcula a área, e aí você descobre a dose. Realmente é desafiador. A maioria dos algoritmos não tem ainda licença da Anvisa, então esse é um novo veio para os físicos poderem desenvolver programas ou trabalharem para validar esses algoritmos. É uma coisa muito interessante. Assim. Muito interessante, tem viabilidade. Passeou um pouquinho também? A vida é muito curta, Marcelo. Então eu passei, eu fui ver um jogo de beisebol. Outra experiência rica também. Muito interessante. Inclusive a batida, o pitch, que é igual da tomografia, foi a mesma coisa. E meu filho mora em Nova York, em Albany, então ele foi lá, viu uma final da Euroleague em Minneapolis, no bar inglês. Acho que esse talvez seja a coisa mais interessante de tudo que eu falei aqui, de que a vida é muito curta e que você tem que ter um balanço entre vida profissional ou acadêmica e vida pessoal. Eu acho que esse talvez seja a mensagem de quem não veio no congresso, que isso que vale a pena, congregar. Isso chama-se arte de viver. Eu agradeço aí o convite para participar. É uma honra te ter aqui. Eu só tenho uma última pergunta. Como é a vida depois da presidência da BFM? Bom, eu apostei com o presidente antigo que eu ia passar dos 5.000 e-mails, eu ganhei. Apostei com você, não sei, quando você passar a presidência, eu respondi 5.000 e-mails na minha caixa postal, foi desafiador, mas foi muito legal compartilhar e ajudar a comunidade. Eu me sinto envaidecido de ter ocupado essa posição e poder contribuir com a sociedade. Eu peguei uma época da pandemia, o que foi muito complexo. De qualquer maneira, eu sou agradecido porque consegui fazer novos amigos, manter os antigos. Realmente sou agradecido. Faço minhas as palavras. Muito obrigado, Renato, por ter estado aqui com a gente. Vamos seguir aproveitando o nosso congresso aí. E amanhã tem uma sessão nossa, né? Sobre a profissão do físico. Exato. Convidamos todos. Muito obrigado.